Olá, seja muito bem-vindo ao canal Estudado Aprovado. Hoje eu quero fazer com vocês alguns comentários referente aos direitos fundamentais, né, os direitos e deveres individuais e coletivos. Isso faz parte da matéria de direito constitucional. Então eu quero comentar com vocês para a gente meio que fazer uma revisão e estudar juntos, né? Alguns tópicos importantes para provas de concursos. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, tá bom? E acompanhe os vídeos e os próximos vídeos, notificações, enfim. Direitos individuais e coletivos. A Constituição Federal, ao disciplinar os direitos individuais, os coloca basicamente no artigo 5º. Realmente, isso aqui é bem importante a gente lembrar que uma boa parte dos concursos, né, em uma boa parte deles, sempre a referência da Constituição Federal em provas de concurso, o artigo 5º, né, é sempre mencionado. Sempre tem essa referência aí para concursos públicos. Quando você se inscreve no concurso, pode observar os editais. Direito constitucional ou Constituição Federal, sempre tem lá a referência do artigo 5º. Então isso é muito importante a gente ter em mente, principalmente quando a gente começa a estudar para concursos públicos, né, para as provas de concursos, tudo bem? Então vamos lá. Logo no caput deste artigo já aparece uma classificação didática dos direitos ali previstos. Bom, vamos ver então o que fala no artigo 5º da Constituição Federal. Como eu estou vendo aqui a parte do direito constitucional, então vamos ver. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, a liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade, nos termos seguintes. Antes da gente entrar nesses termos seguintes, olha como é importante essa concepção de igualdade, né? Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Isso é muito importante a gente ter em mente, sem distinção nenhuma. Sobre, né, cor, sobre, né, as crenças, enfim, envolve tudo. Sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país, né, no país a inviolabilidade do direito à vida. Então isso aqui é tão importante, esse 5º artigo, porque ele garante aos brasileiros e também aos estrangeiros residentes no país, né? Por exemplo, uma pessoa de outro país, né, que tem bastante, né? Bom, no Brasil a gente tem gente de tudo quanto é lugar do mundo, né? Boliviano, japonês, enfim. Então, não é só para quem é brasileiro, né? As pessoas também, os estrangeiros que residem aqui no Brasil, também têm esse direito à vida. E lembrando, né, claro, que esse direito à vida ele é inviolável. É interessante esse termo aqui, inviolabilidade, né? Até meio para ler rápido assim, dá uma gaguejada, mas é o seguinte: inviolabilidade, o que significa um direito inviolável? Ele não pode ser transferido. É um direito, é algo próprio, né? O direito à vida, por exemplo, ele não pode ser transferido. É o seu direito, é o meu direito. É bem bacana esse início aqui do artigo 5º, né? A inviolabilidade do direito à vida. E também a inviolabilidade da vida, o direito da liberdade, igualdade, segurança e a propriedade. Esses direitos aqui, como está falando, vou até repetir, todos são iguais perante a lei, todos, sem distinção de qualquer natureza, ou seja, você não pode recriminar ninguém.
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país, os estrangeiros que moram, né, no Brasil, a inviolabilidade do direito à vida, direito à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Isso é importante lembrar porque cai em prova. Então, se de repente cai aí numa prova, no teu concurso, cite um dos direitos invioláveis ou então quais são os direitos invioláveis. De quem? De um brasileiro e de um estrangeiro também residente no país. Então é importante a gente ler, né, embora seja o começo aqui do artigo, mas é importante a gente ter em mente isso aí, né? Então, assim, quais são os direitos invioláveis? Por exemplo, se cai numa prova: direito à vida, direito à liberdade, direito à igualdade, à segurança e à propriedade. São 5 itens. E tem aquele esqueminha também, às vezes dá para fazer menamônica, acho que você pega, você abrevia tudo, né, para você mentalizar. Então continua aqui: para estudarmos os direitos individuais, utilizaremos os 5 grupos de direitos previstos no caput do artigo 5º. Direito à vida, igualdade, liberdade, propriedade e segurança. Isso aí que a gente está estudando, que eu comentei. Então, olha que bacana. Percebe-se que os 78 incisos do artigo 5º, de certa forma, decorrem de um desses direitos que podem ser chamados de direitos raízes. Olha que interessante. Utilizando esta divisão, que parece didática, a seguir serão abordados os incisos mais importantes desse artigo, tendo em vista a preparação para a prova. É importante. Logicamente, não conseguiremos abordar todos os incisos, o que não tira a responsabilidade de lê-los. É importante ter esse conhecimento. Só para você ter um norte, eu estou lendo aqui, né, o Direito Constitucional pela apostila da Alfacom Concursos Públicos. Se você quiser adquirir, são apostilas muito importantes para concursos, né? Aqui no canal eu dou dicas, algumas aulas sobre concursos públicos. Eu também sou concurseiro e funcionário público. E de antemão já quero te dar dicas de apostilas boas para você estudar, né? Editora Solução, essa editora aqui, Alfacom Concursos Públicos. E no decorrer aí dos estudos a gente vai conhecendo novos materiais. Isso. Vamos lá. Então agora eu vou comentar com vocês todos esses grupos, né, dos direitos individuais que são esclarecidos aqui e apresentados no artigo 5º. Começando com o direito à vida. Direito à vida. Ao falar desse direito, que é considerado pela doutrina como o direito mais fundamental de todos, por ser um pressuposto para o exercício dos demais direitos, enfrenta-se um primeiro desafio. Esse direito é absoluto? Fica a pergunta. Porque olha que interessante aqui, logo no início desse trecho. O direito à vida, que é o direito mais fundamental de todos, realmente. O direito à vida ele está no ápice, no topo, mas enfim. Assim como os demais direitos, o direito à vida não é absoluto. Olha, eu já pensei que, né, eu por mim seria absoluto, mas olha como que é importante a gente ler. Assim como os demais direitos, o direito à vida não é absoluto. São várias as justificativas existentes para considerá-lo um direito passível de flexibilização. Por que será? Vamos lá. Pena de morte, é verdade. Realmente o direito à vida ele deixa de se tornar absoluto em alguns casos, principalmente em países que aderiram à pena de morte. Interessante, né? Que bacana. Pena de morte. Uma pergunta que não quer calar e que já apareceu em prova. Existe pena de morte no Brasil? Gente, é importante, hein? Realmente eu já prestei provas que cai esse tipo de pergunta. Então vamos descobrir se existe ou não pena de morte no Brasil. Dentro aqui, pegando esse gancho do direito constitucional
que eu estou lendo aqui para vocês e comentando. Vamos lá. Existe pena de morte no Brasil? A sua resposta tem que ser sim. Olha que interessante. A linha A do inciso... Vixe, meu, agora é algarismo romano aqui, vamos lá. XLV2 seria 57, seria isso? Do artigo 5º, traz essa previsão expressamente. Não haverá penas. Aqui está a linha A que está comentando, né? Que mostrou aqui, ó. De morte, né? Não haverá penas. A linha A, de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do artigo 84,19. Bacana, hein? Como é interessante a gente ter esse conhecimento, estudar e assim a gente acaba adquirindo novas informações. Então, se cair na tua prova referente ao direito constitucional, Constituição Federal, né? Se existe pena de morte no Brasil. Existe pena de morte no Brasil? Se você de repente não estuda, não tem pena de morte. Realmente, né? Em alguns aspectos aí, o que a gente vê? A gente vê prisão, né? Só isso, né? Uma pena aí, uma prisão domiciliar, pagamento de multa, enfim, regime semiaberto, é o máximo que a gente vê. Então, se de repente você não estudou isso aqui e não tem isso em mente, você pergunta, pena de morte? Não tem, não vejo ninguém comentar nada, de repente para quem não estuda, então eu vou colocar aqui, não existe. Existe, gente, mas tem o detalhe, são aquelas brechinhas aí dos artigos, né? Não haverá penas, aí vem a letra A, que é a linha A, não haverá penas, A, de morte, salvo em casos de guerra declarada. Então assim, se, tomara que não aconteça, mas se o Brasil de repente entrar em guerra ou declarar guerra com algum outro país, ou enfim, uma situação similar a essa aqui, de repente, a pena de morte ela só é válida se houver um caso de guerra declarada. O Brasil declarou guerra contra alguém, ou está guerreando, ou vai guerrear contra algum país. Nesse caso, a pena de morte ela passa a existir. Lembrando que é muito importante a gente ler e entender para não gerar confusão na cabeça. Não haverá penas de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do artigo 84, enfim. Então, continuando. Todas as vezes que a Constituição traz uma negação acompanhada de uma exceção, estamos diante de uma possibilidade. E isso é uma maravilhosa oportunidade de questão de prova. Realmente. Então, assim, como esse trecho ele está falando. Toda vez que a Constituição traz uma negação, ou seja, não tem pena de morte, acompanhada de uma exceção. Tem pena de morte em caso de guerra declarada. Então é importante a gente se atentar a essas brechinhas, a esses detalhes, porque isso cai em prova. Cai porque são pegadinhas, né? Em concurso público a gente tem que pontuar, e para pontuar tem que prestar atenção nessas pegadinhas de prova. Então vamos lá, a gente falou sobre o direito à vida. E dentro do direito à vida, a gente pega um gancho para comentar também sobre um assunto importante que é o aborto. A prática de aborto no Brasil é permitida? O artigo 128 do Código Penal brasileiro apresenta duas possibilidades de prática de aborto, que são verdadeiras excludentes de ilicitude. Aí já pega um pouquinho do direito penal. Olha que importante, artigo 128. Não se pune o aborto praticado por médico. São duas situações, duas ocasiões, né? Aborto necessário, primeiro caso. Se não há outro meio de salvar a vida da gestante. Então, primeiro caso, aborto necessário. Se não tiver um meio de salvar a vida da gestante, ou seja, a gestante ela está passando por um risco, né? Está correndo um risco de vida. E o médico ele não tem outra alternativa. O que ele tem que fazer? Ele pensa ali, eu tenho que fazer um aborto, senão vai morrer, né? A pessoa, a gestante vai morrer. Então aí perde-se o feto
e a gestante. Se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante, ou quando incapaz de seu representante legal. Então, assim, gente, são 2 casos, né? Porque vai cair na tua prova, mas eu acredito que esse tipo de questão ele não vai sair, não vai aparecer como uma questão seca. Aborto é permitido no Brasil? Sim, não. Provavelmente não cai assim. Ele vai te dar ali na questão alternativas para você escolher. O aborto é permitido no Brasil quando? Estou te dando um exemplo. É que eu não tenho uma prova aqui como exemplo. Aí se você tiver alguma coisa parecida nesse trecho aqui que a gente está comentando, se quiser postar. Então aqui, ó, aborto. A prática de aborto no Brasil é permitida, como está falando aqui no trecho do texto. Gente, a gente tem que entender o seguinte, ó. Aborto é permitido no Brasil? Sim, se forem, né, nesses 2 casos. Se for feito nesses 2 casos. Primeiro, aborto necessário, que é um risco à vida da gestante, entendeu? E o segundo caso, aborto sentimental. Esse aborto sentimental ele já entra aí no estupro, né? Uma situação assim que a pessoa, né, que a mulher, ela acaba sendo gestante, né? Ela passa a gestar um feto ali sem o consentimento dela. Que situações, né? A gente pode estupro, né? A pessoa foi vítima de estupro, infelizmente ali aconteceu aquilo e ela engravidou. Então, nesse caso do aborto sentimental, é permitido, né? Vou até repetir, porque assim, o aborto necessário, nessa parte aqui que eu li para vocês, dá para entender. Se não há outro meio de salvar a vida da gestante. Primeiro caso, o aborto necessário. Agora, o aborto sentimental. Olha como que ele é bem detalhado. Aborto sentimental. Se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido, ou seja, feito de consentimento da gestante. Ou quando incapaz. O que é quando incapaz? Uma situação aí trágica, né, que a gente vê por aí. Uma pré-adolescente aí de seus 11, 12 anos, ou adolescentes aí com seus 14 anos, 15 anos, é vítima de estupro, por exemplo. Então é aqui que está falando, ó, precedido de consentimento da gestante, ou quando incapaz. Esse incapaz aí engloba também outras coisas. Pré-adolescente, adolescente, de repente uma criança aí, ou um adolescente com uma dificuldade intelectual. Então é importante esses detalhes, né? Esses detalhes aí são importantes. Então, ó, se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante, ou quando incapaz de seu representante legal. Quando uma pessoa ela é incapaz, ela tem alguém que responde por ela, que se responsabiliza por ela. Essa pessoa é que concede aí, né, que permite o aborto nela. Entendeu? Por exemplo, são exemplos chatos, né, desagradáveis, mas fazem parte aí da nossa sociedade, infelizmente. Uma criança, um adolescente, de repente foi vítima de estupro, engravidou, os pais dela autorizam o aborto. Assim, são situações... Gente, é desgraça, né? Tem muita coisa que quando a gente estuda direito penal para concursos, essas partes assim, direito à vida, essas matérias assim, tem muita desgraça no meio. Infelizmente, a gente acaba pegando essas situações, esses exemplos para estudar, né? Porque o nosso edital ele pede, infelizmente a gente entra aí, né, em situações, exemplos chatos, desagradáveis, né? Direito penal, tem essa coisa do homicídio, enfim. Então, continuando aqui, ó, no texto, desses 2 casos de aborto. São os abortos necessário e sentimental. Então, se cair na prova referente a aborto, é permitido? Se tiverem nesses 2 casos, aborto necessário e aborto sentimental, é permitido. Tá? Então, continuando. São os abortos necessário e sentimental. Aborto necessário é aquele praticado para salvar a vida da gestante, como
como eu comentei aqui, né? Praticado para salvar a vida da gestante. E o aborto sentimental é utilizado nos casos de estupro, como eu comentei aqui, tudo bem? Essas duas exceções, ó, que interessante, duas exceções. A prática do crime de aborto são hipóteses em que se permite a sua prática no direito brasileiro. Então, no direito brasileiro, o aborto é permitido? Sim. Em todas as situações? Não. Se tiver dentro dessas duas situações. Quais? Aborto necessário e aborto sentimental. Fechou essa parte, praticamente? Aborto necessário. Risco à vida da gestante. Então, é necessário abortar. Primeira parte, beleza. Aborto sentimental, estupro. Então, a gente já tem que ter isso em mente. Então, aqui, ó, além dessas duas hipóteses, continuando, né, previstas expressamente na legislação brasileira, o Supremo Tribunal Federal também reconhece a possibilidade da prática de aborto do feto anencéfalo, o feto sem cérebro. Mais uma vez, o direito à vida encontra-se flexibilizado. Então, realmente, é apresentado aqui algumas flexibilizações. Muito cuidado na tua prova, que de repente cai alguma pegadinha para você não escolher um negócio que não tem nada a ver. Microcefalia, cuidado. Anencéfalo é uma coisa, é o feto que nasce sem cérebro. E microcefalia é uma coisa diferente, tá? Não vou entrar em detalhes porque não está falando aqui no nosso edital. Então, gente, essa primeira parte aqui, ela praticamente, né, o direito à vida, a gente está quase chegando no final dessa parte aqui, tá? Mas vamos lá. Dentro do direito à vida, a gente falou sobre pena de morte, aborto, e aqui está entrando também um trecho bem interessante, que é a legítima defesa e o estado de necessidade, que também está dentro do direito à vida. Então é importante a gente comentar. Eu vou ler aqui para a gente ter esse conhecimento também para as provas de concurso. Vamos lá. Legítima defesa e estado de necessidade. Esses dois institutos, também excludentes de ilicitude do crime, são outras possibilidades de limitação do direito à vida. Então, assim, legítima defesa e estado de necessidade, elas, como é que está falando, né? Ela limita o direito à vida. Por que será? Vamos lá. Conforme disposto no artigo 23 do Código Penal Brasileiro. Importante esse conhecimento. Artigo 23. Não há crime quando o agente pratica o fato em duas situações. Primeira situação, em estado de necessidade. Segunda situação, em legítima defesa. Tá? Então vamos complementar mais isso aqui. Em linhas gerais e de forma exemplificativa, o estado de necessidade permite que, diante de uma situação de perigo, uma pessoa possa, para salvar uma vida, tirar a vida de outra pessoa. Isso é importante, né? Então vamos comentar um pouquinho, eu vou até grifar isso aqui porque é importante. O estado de necessidade, o que é o estado de necessidade? Estado de necessidade permite que, diante de uma situação de perigo, então, gente, ó, estado de necessidade só existe diante de uma situação de perigo. Permite que, diante de uma situação de perigo, uma pessoa possa, para salvar uma vida, né, uma outra vida, tirá-la de outra pessoa. Então, assim, só para a gente entender o que é o estado de necessidade. É a situação de perigo que você, para salvar uma outra pessoa, acaba tirando a vida daquela que está causando ali aquele perigo, né, no momento, aquela situação emergencial. Tá bom? Vamos lá, legítima defesa. Na legítima defesa, deixa eu grifar aqui para depois eu fazer um resuminho. Caso sua vida seja ameaçada por alguém, existe legitimidade em retirar a vida de quem o ameaçou. Legítima defesa, como exemplo, aí a gente pode ver, de repente, roubos, né, essas coisas aí, assaltos, enfim. E o estado de necessidade ele é um negócio que a gente tem que tomar muito cuidado em provas.
porque de repente pode cair uma pegadinha que está lá, estado de necessidade, você pensa que é aquela alternativa, mas aquela alternativa está falando sobre legítima defesa. Então, assim, sempre tem pegadinhas em provas de concurso. Recomendo um estudo aí avulso sobre casos, exemplos de legítima defesa, estado de necessidade, para você mentalizar bem, né, na hora da prova, para a gente acertar as questões aí. Então aqui outra parte. Fique ligado, o direito à vida não é um direito absoluto. Então, realmente, para a gente finalizar essa primeira parte, é importante a gente mentalizar. Direito à vida é absoluto? Não. Por quê? Por causa desses exemplos mencionados aqui. Pena de morte, aborto, legítima defesa e estado de necessidade. Até eu vou revisar também. Interessante, quando a gente está comentando, a gente aprende também, vai interagindo. Esse é o segredo, você está no universo ali do concurso público, né? Fica então a liçãozinha de casa para a gente. Aborto é permitido, sim, em duas situações: necessário e sentimental, beleza. E tem ali também legítima defesa e estado de necessidade. Esses dois institutos também são excludentes, né, de ilicitude de crime. Isso, então, mostra que a vida não é um direito absoluto. Então, aqui, para finalizar, outro ponto que deve ser ressaltado é que o direito à vida não está adstrito apenas ao fato de se estar vivo. Olha que interessante. Quando a Constituição protege o direito à vida, a faz em suas diversas acepções. Existem dispositivos constitucionais que protegem o direito à vida, no que tange à sua preservação da integridade física e moral. Aí tem aqui vários artigos, né, para a gente estudar depois. Artigo 5º. A Constituição também protege o direito à vida no que tange a garantia de uma vida com qualidade. Bacana, hein? No que tange a garantia de uma vida com qualidade. Realmente, se a gente lê os artigos 6º, 7º, o inciso 4º, aí tem aqui o 196, 205, 215, que realmente fala sobre direito a férias remuneradas e tal. Mas são outras partes que estão entrando aqui só como referências, né? A parte que a gente está lendo aqui são os direitos e deveres individuais e coletivos. A primeira parte. Quais são esses direitos? Vida, igualdade, liberdade, propriedade e segurança. Então, o próximo vídeo que eu vou passar para vocês, para a gente interagir para concursos públicos, porque esse aqui é um dos objetivos, a interação, né? De repente você deixa o seu comentário, já se inscreve no canal, dá sua opinião, a gente já faz aí um chat ao vivo, alguma coisa para que cada um de nós, né, pontue no concurso, passe e tomemos posse. Tá bom? Inscreva-se no canal, compartilhe com seus amigos e a gente se vê na próxima. Um abraço.